Bom dia com Jesus. Vamos cantar o hino de número 224. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, eu amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Duzentos e 31. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz,
Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se pordes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Agora no toque de somente crer. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua casa. Obrigado, Senhor, por nos trazer o pastor de tão longe, ó Deus, para nos dar assistência aqui desse outro lado. Estamos gratos a Ti por mais um dia de vida e saúde. Obrigado, ó Pai. Abençoa este culto. Amém.
estamos agradecidos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, meu Pai bendito, tem nos dado, Senhor, a revelação da palavra, o alimento, Senhor, para a noiva nesse dia. Aceita o nosso agradecimento por tudo, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuidou da semente eleita em todos os tempos, Pai. E nós estamos, Senhor, no final, até onde tem nos dado a revelação através do Teu servo Malbrana. Estamos chegando ao final da jornada, Pai. Dai-nos graça, Pai Santo, para permanecermos. O Senhor disse, meu Deus, que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Ainda, Pai, que a aparência, às vezes, lugares, templo humilde, igreja humilde, pastor humilde, tudo, Pai bendito, faz parte. O Senhor opera em simplicidade. Ajuda-nos desta manhã, como sempre o Senhor tem nos ajudado, dando, Senhor, a palavra que alimenta nossas almas, Senhor. Saúde nos corpos físicos, Senhor, e graça para usufruir daquilo que o Senhor tem, ó Deus, dado para todos nós, para o nosso bem espiritual. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãs, bom dia, irmão. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos ler, não esqueci de anunciar a escritura antes, Gênesis capítulo 22, versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Senhor Jesus, assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Irmão Brana leu essas escrituras e ele pregou a mensagem que tem o título Crendo em Deus. E nós vamos meditar nesta manhã, nesta mensagem, que é estímulo de fé, porque, como mencionei na oração, creio que estamos chegando no final da jornada. E então que nós precisamos é realmente isto: fé na palavra. Inclusive, irmãos, a gente aconselha os irmãos a todos, né? A procurar não perder os cultos, porque é alimento espiritual no seu devido tempo. E cada culto que às vezes perdemos é um prejuízo espiritual. Então vamos aproveitar aquilo que está diante de nós, né, por graça e misericórdia. Inclusive eu estava pensando, não é todos, tudo onde estão os nossos irmãos, em toda, vamos dizer assim, aqui no Brasil mesmo, não é todos os lugares que tem internet. E mesmo onde tem internet, nem todos têm o conforto de ter condição de assistir cultos toda semana, né, várias vezes na semana. E, no entanto, os irmãos aqui têm tido esse privilégio, né? O pastor Cleomar sentiu no coração de já logo fazer com que a igreja tivesse esse conforto, né?
Então, eu creio assim, que vocês fazer o possível para usufruir daquilo que Deus deu, né? Nessa mensagem, então, crendo em Deus, o irmão Brana diz: que cena dramática aqui. Lá atrás, 1872 anos antes da vinda do Senhor, Deus pronunciando, agora falando, se preparando para fazer uma parábola. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade, e Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Isso foi 40 anos depois da menopausa. Então a vida nela estava morta. E a vida em Abraão estava morta. Um velho naquela idade. E Deus preparou para ele, quando ele tinha 99 anos, disse: Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Deus estava dando essa ordem a Abraão, esse chamado. Uma pessoa que vinha, em outras palavras, de descendência que não tinha conhecimento de Deus. Abraão, você sabe, aqui é uma reticência, voltando um pouquinho, Deus apareceu para ele quando ele tinha 90 anos, quer dizer 100 anos de idade, Sara 90. E ele disse que o que iria acontecer, diz: todas as nações serão abençoadas em ti, porque tu vais, eu vou te dar um filho através de Sara. Agora pense, 100 anos de idade. Então a Bíblia disse isso. Abraão, você sabe, fez o seu sacrifício, fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr. E como a escuridão chegou e o Espírito de Deus desceu e falou com ele. E Abraão creu em Deus. O profeta disse assim: agora quero tratar do assunto crendo em Deus e tomando-o em sua palavra. Agora Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhos como temos hoje. Pois Abraão, ele mesmo era um caldeu. Sabe o que é caldeu? São os babilônicos. Embora pai dos judeus, embora ele veio a ser, o pai dos judeus, a descendência dos judeus vem de Abraão. Mas ele foi chamado da terra dos caldeus. Os caldeus são os babilônicos. Agora, babilônicos é justamente que vem, veja, começando por Cusi, filho de Cão, que já trouxe a crença errada de politeísmo na divindade. Politeísmo quer dizer adoração de mais de um Deus. Aí Nirode, filho de Cusi, então veio construir a cidade de Babilônia. Então Abraão veio desse lugar, dessa descendência, conforme Abraão está dizendo aqui, ele mesmo era um caldeu. E recebeu a promessa, e ele creu, não titubeou na fé. O profeta está dizendo assim, ele não tinha nenhuma nuvem de testemunhos como nós temos hoje. Por exemplo, nós abrimos a Bíblia Sagrada, vamos para os Atos dos Apóstolos, vemos
o que foi a operação de Deus através dos apóstolos após o derramamento do Espírito Santo. Abraão não tinha esse tipo de testemunho. Sucessivamente nas eras, os mensageiros, em todos os tempos, quantos sinais e maravilhas, quanto milagre no decorrer das eras. Quando chega agora no ministério do 7º anjo, então, quanto testemunho do poder de Deus que nós podemos estar lendo, ouvindo e como que presenciando isto, que é justamente na nossa era que tomou lugar esse ministério tão profundo. Não sei se é porque a gente passou a noite assim viajando e não é normal como estar dormindo, né, na cama normal, e aí parece que eu estou sentindo frio. Não sei se todos estão sentindo frio que nem eu. Mas o Rafael acho que então não, porque não está nem de brusa. Quão bonito aquilo tipifica. Voltando um pouquinho. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunho como nós temos hoje. Pois Abraão, ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus, porém, ele era um caldeu da cidade de Ur. Ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra. Veja que entramos, e a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão. A gente vê, irmãos, daquele companheirismo que, por exemplo, falando da minha pessoa humana, como a Bruna está dizendo aqui, que andar na terra hoje é estar, e a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão. Por exemplo, na minha juventude, era companheiro de cerveja, companheiro de bailinho, de coisas, e mundo. Mas hoje, Deus nos chamou para andar numa terra diferente, é no caminho cristão. E o caminho cristão, ora, vem provas, vem dificuldade, mas nós estamos debaixo de uma promessa que o mundo não está. Eles não têm conhecimento daquilo que nós temos conhecimento. Mediante a promessa da palavra, tal como Deus prometeu a Abraão que daria, através dele viria uma grande descendência, uma grande nação. Então, assim, ele tem nos dado uma promessa que, no espiritual falando, não temos palavra à altura para expressar, porque só de pensar, irmãos, que num momento, num abrir e piscar de olhos, nós escaparemos da ação do tempo. Mediante a revelação em nossos corações, da morte nós já escapamos. Mas nunca vi um crente viver aí mais do que viver até 200 anos, 300 anos, como é que não vai morrer mais? Não. O nós mesmo é o de dentro. O próprio Senhor Jesus disse que a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. Então o eu mesmo é o de dentro, não é esse véu que tomba, porque quando nós estamos sendo convertidos aqui
ao Senhor Jesus Cristo, o nosso corpo celestial está sendo formado no paraíso. Quando nós dormimos aqui nesse corpo, já estamos no corpo celestial, que é um corpo temporário ainda, até o dia do arrebatamento, que então seremos transformados para o corpo incorruptível, que é o corpo glorificado. O mundo não sabe nada disso, ainda que eles podem ler a Bíblia e suas teologias e tudo, só que simplesmente mais por fora do que a alça de um caneco. E ele fez aquilo pela fé. E ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abrão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Agora, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Irmã Brenda disse que seres celestiais que a construíram olham para aquela cidade extasiados. E esta promessa é para nós, irmãos. Aqui Evan andava, por exemplo. Parece que um grupinho tão pequeno, diante de quantas pessoas, por certo, espírito altivos, muitos às vezes até cheios de cultura, popularidade, dinheiro e tudo isso, mas mediante a revelação do único livro verdadeiro, aonde está o grupo que está predestinado para morar nesta cidade para a eternidade, eternidade e eternidade. Como Deus opera em simplicidade. Como Deus opera em simplicidade. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, extinto naturalmente, se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Abraão recebe a promessa e sai peregrinando, procurando esta cidade. Eu não sei se Deus falou para ele: olha, tem uma cidade que é ouro puro, você e a sua descendência vai morar nesta cidade. Eu não sei. O Abraão está dizendo aqui, às vezes diríamos extinto, saiu pelo instinto, procurando essa cidade que não é construída por seres humanos. Não. Mas o profeta disse assim: mas é a liderança do Espírito Santo. Então veja, ele peregrinando, agora a sua semente hoje peregrinando. É isso que eu falei minutos atrás, irmãos. Não deixa passar por alto a oportunidade, o conforto que vocês, por graça, Deus deu a vocês aqui. Deus chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal, de seu povo, e ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa, como aquilo continua vindo através de seus filhos. Aquele esforço em procurar uma cidade, cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse: agora, Abraão, você andou diante de mim
sendo perfeito. E como ele abençoaria e multiplicaria. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter um filho através de Sara, porque todas as fontes de vida havia secado. Sara com 90 anos de idade, Abraão 100. Ora, se você dissesse isto a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade, com a sua esposa de 90, que você ia ter um filho, ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital, em algum lugar, dizendo: ora, o velho companheiro e a velha senhora não está muito certos aqui do juízo, em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância. Não se olha para a circunstância. Olha para a palavra, tal como a irmã Branda falou, nuvem de testemunhos. Agora a irmã Branda está dizendo aqui, não olhe para a circunstância. Às vezes, quando acontece, conforme aconteceu no ministério do irmão Branda, pessoas enfermas, que a circunstância diria que não. Mas o Senhor Jesus Cristo, pagando o preço, depois disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, não é enfermidade pequena, não é enfermidade grande, não é. Não. É o que a palavra falou. Irmã Branda disse que uma enfermidade é um demônio. Por exemplo, os olhos, catarata e coisas, são nomes que a ciência deu. Mas ele disse, mas na verdade é um demônio. E a igreja do Deus vivo, ela tem a comissão de expulsar demônios. Agora, essa comissão é dada por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que pagou o preço da cura da sua igreja. Ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos, o médico diria, né? Aqui, do juízo, em algum ponto. Mas não se olha para a circunstância, olha para a promessa. Vê, se você olha, uma reticência aqui. Agora foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer, o médico diz: você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, o médico no natural fala isso. Inclusive, irmãos, quando às vezes a circunstância leva-nos a ter que a presença de médicos, lembre disso. Às vezes o médico fala, não tem como, é difícil. Agora, vamos ver aqui, o irmão Brando ensina nós aqui. Agora foi o mesmo modo, talvez como a mulher na cadeira de rodas aqui, ou algum de vocês aí com câncer, o médico diz, você não pode ficar bom. Então, esta é a palavra dele. Aí, esta é a hora que lá internamente nós não aceito isso. Porque se o médico falou e nós aceitamos, aí o demônio fica ali. Eu creio que eu já dei um testemunho aqui, um irmão no nosso, quando a gente estava em Birigui, ele não mora em Birigui, mas próximo, uma cidadezinha próxima. Ele disse que no seu travesseiro assim ficava um pingadinho de algo que estava vazando. E ele foi
no médico, eu não sei se problema de olho, de ouvido, eu sei que é uma coisa do dentista, não sei, uma coisa diferente, que não tinha nada a ver com aquele sinalzinho que estava dando ali. E aquele médico falou para ele, rapaz, trata disso aí quanto mais rápido, vai a tal médico, assim, citou o médico lá. Ele foi aquele médico assustou, falou, olha, eu não tenho condição disso, você vai em tal, é uma pessoa mais especial. Aí em Araçatuba tinha um que era especialista nesse sentido. Aí esse sendo o quarto médico que ele ia. Cada um assustava e ele tranquilo. Aí quando chegou nesse quarto médico, que era um especialista, esse quarto médico falou, esse irmão chama João, eles falam Joãozinho, né? Joãozinho, é câncer e do maligno. Eu não sei se ele respondeu para o médico, ele falou esse testemunho para mim. Eu não sei se ele respondeu para um médico ou se só no coração ele falou, quero ver qual maligno que para diante do meu Deus. Os médicos assustavam e ele não assustava, ele mesmo tranquilo. Aí fez a operação e aí não sei se foi o médico que falou para ele que talvez ele ia ficar assim, um defeito assim, que chegava a mostrar o dente. Não, a coisa foi perfeita. Se ele não fala para mim que ele tinha passado por isso, aí muito mal a gente viu um sinalzinho de onde sarou a cicatriz, né, da operação, mas cada um assustava e ele, quero ver qual maligno que para diante do meu Deus. E graças a Deus está lá sadio, tranquilo. Mas veja, uma Branda falando, o velho companheiro está fora, ele, a esposa, mas não se olha para a circunstância, olha para a promessa, vê, se você olha. Agora foi do mesmo modo, talvez, o profeta falando sobre uma mulher que foi curada aí. O médico diz, você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. Inclusive, irmãos, o irmão Brana fala na mensagem de demonologia, estado físico, que a pessoa recebe oração. Então, conforme o irmão Brana está falando aqui, não olhe para a circunstância, olhe para a promessa. Então, nessa mensagem de demonologia, estado físico, o irmão Brana fala que uma pessoa recebe oração, uma pessoa está enferma, recebe oração. Às vezes até mesmo um câncer está dentro do corpo daquela pessoa, seja qual for a enfermidade, câncer, um tumor ou o que for. A pessoa recebe a oração. Agora, voltamos na Escritura. Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele, com a sua própria boca, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele pagou o preço, ele deu a ordem. Então, se não acontecer, está faltando o quê? Então seria fé no que ele fez, no que ele falou, no que ele ordenou. Às vezes tem um ponto que impede ali. Inclusive, o irmão Brana fala nessa mensagem mesmo. Aquela professora de escola dominical que sentia que o mundo para ela ia explodir. O que era? Pecado não confessado. Mas a pessoa, ao vir receber oração,
Em primeiro lugar, ele já vasculhou a sua vida. Fala, não, mas peraí. Eu maltratei aquela pessoa. Primeiramente, ele vai consertar com aquela pessoa. Primeiramente. O Senhor Jesus disse que até mesmo uma oferta, se a gente vai dar uma oferta e lembra que tem algo contra alguém, deixa aquela oferta ali, vai lá acertar primeiro e depois entregar a oferta. Primeiramente, em outras palavras, primeiramente tirar o garrancho, tirar o que está estorvando. Aí então a Bíblia diz, se o nosso coração não nos condena, então, irmão, não tem que segurar no que ele fez e falou e ordenou. Por quê? Conforme a Brana diz, que uma enfermidade é um demônio, o demônio não pode aguentar, não. Um coração que creu em Deus, tomou Deus em sua palavra. Então, veja, o demônio não pode aguentar. A irmã Brana disse nessa mensagem de demonologia no estado físico, que a pessoa vem e recebe oração. Ele entrou nos canais da palavra. Se tinha algum garrancho, ele tirou o garrancho primeiro. Aí ele vem e recebe oração, aquele demônio vai embora. Aí a pessoa, graças a Deus, sente aquele alívio. Mas era um espírito em sistema orgânico. Então aquele tumor está dentro do corpo. Aquele tumor perdeu a vida, aí a pessoa se sente aliviada. Mas aí a corrente sanguínea do nosso organismo, ela tem a função de manter a limpeza do corpo. Aí o sangue está bombeando. O irmão Brando disse que se um animal é morto lá, um cachorro que for lá na rua, ele mingua nos primeiros dias, mas depois ele começa a inchar. Aí aquele corpo, aquela tumor, aquela bola de carne que perdeu a vida, aquele demônio foi embora, então aquilo ali tem que sair. Então começa a inchar. Aquilo começa a inchar e o sangue, aí aquilo vai comprimindo, aí a pessoa, puxa vida, eu recebi oração, criei de coração que fui curado, mas acho que eu só fiquei entusiasmado só. Aí agora a febre está muito mais alta do que antes, me sinto muito pior do que antes. Irmãos, essa hora é a hora de receber o que o profeta nos ensina. O profeta diz que se entra a dúvida ali que perdemos a cura, aí o diabo volta e pronto, aí perdemos mesmo. Mas naquela hora, o ensino do profeta, o sangue está purificando o corpo. Então a pessoa mantém a fé. Fala, não, eu fui curado sim. E o demônio vem, mas olha o seu sintoma, você foi curado? Fui sim, estou curado sim. Mas como essa febre? Mede o seu grau de febre para você ver que altura está. Eu fui curado sim. E não é fabricando, não, do coração. O ensino do profeta nos mostrou que aquele corpo começa a inchar, porque o sangue está fazendo limpeza no corpo. Então aí mantemos a fé segura, não tem como, irmão, não pode falhar. Mas não se olha para a circunstância, olha para a promessa. Vê? Bem, eles não nos deixaram, o profeta fala aqui,
Um homem de idade chamou-me para ir à sua casa. Ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. Mas quando ele chegou ali, o interno médico: não senhor, o senhor não pode fazer isso. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isso. Então não queria deixar o irmão Brana entrar mesmo. Todavia, crendo em Deus, persuadindo, o homem era católico. Disse: agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? A resposta foi em cima, na ponta da língua: ele não tem filhos. Agora, esta não é a pergunta. Isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. Muito bem, finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples e pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Satanás, saia da criança, ela viverá. E me virei. Irmã Brana fez essa curta oração e virou. Mas os pais já conheciam o ministério do irmão Brana, que veio para ajudar a fé da noiva. Por quê? O mesmo Deus que estava no irmão Brana, que antes do irmão Brana o povo naturalista não conhecia, mas a semente eleita precisava de tomar conhecimento disso para receber a fé perfeita. Então veja, o povo não conhecia, mas Deus usou um vaso para, em outras palavras, mostrar. Hebreus não está escrito aqui ainda, né? Hebreus 8, verso 13, o 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus usou o irmão Brana para vir e levar para a noiva eleita, que ele, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aqueles pais já sabiam. Não é que o irmão Brana é maior do que os demais, não. Mas Deus pegou aquela cópia, pegou aquele vaso, para, através daquele vaso, a noiva, a sua noiva, receber essa fé, essa segurança, que não falha. Então, quando aqueles pais tiveram a oportunidade do bebê receber a oração, então eles ficaram seguros. Então veja, o pai: obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e agir assim. Agora o bebê, segundo a medicina, poucas horas de vida, mas recebeu a oração, pronto. Os pais ficaram naquela felicidade. A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora essa,
Você sabe como reticência. Disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. Disse: como pode vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? A enfermeira falando: como vocês podem agir tão despreocupadamente quanto a isto? Ora, disse: vocês entenderam mal o médico. O médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Está inconsciente há mais de um dia. Disse: vocês entenderam mal o médico. O velho patriarca disse: não, eu não entendi, reticência. Eu não entendi mal o médico. Disse: eu ouvi o que ele disse. O bebê vai morrer. Disse: ora, mas veja você, quando esse cardiograma, a enfermeira falando para os pais, né? Ora, mas veja você, quando esse cardiograma mostra aquela oração, naquela condição, disse: nunca em toda a história jamais se levantou novamente. Disse: tudo bem ter fé, mas disse: isso não pode. A fé nada pode fazer agora. Veja, Deus de um lado, o diabo de outro. E essa luta continua, irmãos. Não foi só lá com aquela família, né, e enfermeiro e médico ali, não. Essa luta continua. É onde a fé tem que ser robusta. Veja, vasculhamos as nossas vidas. Veja se tem algum garrancho onde Satanás tem o direito de estar desbofeteando ali naquele lugar. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse: a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. O menino até mesmo se casou agora, correto. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas. Deitado. Aí eu dou uma paradinha aqui, irmãos. Ele ficou deitado por cerca de 24 horas. Quando Noé entrou na arca, trovões e coisas. Não. Primeiro dia o sol, segundo dia o sol, terceiro dia parto. De repente um filho vem: papai, sabe que o senhor não equivocou em algum lugar? Papai, o senhor não equivocou em algum lugar? Mamãe, a senhora continua a receber oração? Será que a senhora não está com alguma dúvida? Então, irmãos, provas. Antes de dar continuação na leitura aqui, Abraão, 99, quando recebeu a promessa, ele não tinha recebido a transformação ainda. A promessa que o filho já, em outras palavras, eles receberam lá atrás, 25 anos, a jornada toda, 25. Aí quando chega lá, quase, vamos dizer assim, no último ano, a promessa vai ter, pelo tempo da vida, e não sei se seria, em outras palavras, daqui a um ano, não sei. Eles não tinham sido transformados ainda. Mas, Senhor, nós já recebemos a promessa 25 anos atrás, já éramos tão passados da idade, agora. Deus provando a sua igreja. Foram transformados.
vieram para corpos jovenzinho, normal, o filho veio e tudo. Quando o filho está lá com seus 15 anos, 16 anos, sobe lá no Monte Moriá e sacrifica o filho. Mas Senhor, e a promessa do Senhor, onde está? Não questionou. Não questionou. Semente sendo provada, semente sendo provada. Então somente uma coisa não pode ser abalada, irmãs e irmãos. A fé. A fé não pode ser abalada. A qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Não deixa a dúvida. A coroa não pode ficar na beira do caminho. A Bíblia diz: cuide para que o outro não tome a sua coroa. O menino até mesmo se casou agora, correto? Ele ficou deitado lá daquele jeito por 24 horas. Oh, irmão Brana, será? Não, mas nós cremos de todo o coração, nós regozijamos. Não, ficou seguro. Aquelas duas irmãs que receberam oração, uma nodosidade, outra problema no estômago, que não podia alimentar de jeito nenhum. Irmã Brana deu a palavra, sim, diz o Senhor, você está curado, você está curado. E elas seguraram naquele testificando que tinha sido curado, a ponto do marido de uma delas, não sei se das duas, mas de uma eu sei. Irmã Brana fala que o marido falou: deixa de falar isso, você está trazendo reprovação à causa, você disse que está curado e não pode comer, está nessa condição aí. Ela: eu vou testificar até que morra. Mas eu não estava 15 minutos dentro da igreja, aquele homem falou comigo e falou assim: diz o Senhor que eu estava curado. Então estou curado assim. Quando foi lá num certo dia, ela amanheceu, deu vontade de comer. Comeu um bocadinho, não para não especifica na mensagem, esqueci até tipo de alimentação. Continuou com fome, aí pegou, já preparou minhas comidas e comeu bastante, nada de sintoma negativo, nada. E ela desceu para falar para a sua vizinha a bênção que ela tinha recebido. Tinha recebido a cura. Quando chegou numa certa altura, perto da casa, aquele alvoroço na casa. Ela: o que será que está acontecendo? Será que morreu alguém? O que será? Não, é que a nodosidade tinha desaparecido também. Se entende que simultaneamente, mas só que tem uma coisa: elas seguraram na fé. E nós, irmãos, recebemos a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só que tem isso, o caminho é cheio de prova. Só que a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deu aos santos, está acima das provas, está acima dos ataques do diabo. E nós somos mais que vencedores. Quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob o juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. O profeta disse aqui, a gente pronuncia, lendo o que o irmão Brana falou: Deus não vale mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto?
Veja, aqui está escrito, a congregação diz amém. É Deus, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra, você não vale mais do que a sua palavra. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão, e eu colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas planta aquele trigo no chão, e ele produzirá talvez um alqueire de trigo, vê? Mas o germe da vida está no trigo. Porém, o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, veja, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Então, isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela diz. Ela fará exatamente. É Deus, e Deus é Deus. Tem que ser. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali, sim, isto é certo, eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim, ela estará adormecida, certo? Ele não moverá. Por quê? Eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e dizer, sim, Senhor, isto é para mim. Então, irmãos, o irmão Brana, ele veio, esse ministério veio para nos levar a receber a palavra como ela é prometida. É apenas uma palavra escrita, isso é certo. Agora, Abraão, ele não olhou para o seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos um bebê, poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Agora, ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, e aqui ele está saindo, depois de recebê-lo, provavelmente apenas reticência. Agora tinha provavelmente 120 anos, talvez a esta altura uns 115, 20 anos de idade. O pequeno Isaac provavelmente com 15, 18 anos. E Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação. E aqui agora, unicamente, e agora, a única semente que ele possuía, ele disse, leva-o lá em cima e destrói. Verifique 2 vezes, que coisa veio. Isso, irmãos, são exemplos para nós, para não arrazoarmos, porque o diabo quer que nós arrazoamos a palavra, ele quer que nós arrazoamos. Só que, como o irmão Branham diz, Abraão não tinha uma nuvem de testemunho como nós temos, ele não tinha, mas ele, um espelho para nós, um espelho para nós. Porque cabia, em outros, no natural falando, cabia um ponto de interrogação. Quando o irmão Brana orou
por aquela moça que, uma jovem mulher, que parece-me que a criança estava morta no ventre, algo assim, mas ela sofria, eu esqueci o tipo de enfermidade, que ela não podia operar, extrair a criança. E o irmão Brana orou e daí tudo deu certo, e a criança foi extraída, e a mulherzinha ficou tudo bem. Aí a sogra, quer dizer, a mãe da mulher, reconciliou. Parece-me que o marido dela aceitou o Senhor Jesus Cristo e tudo bem. Mas antes da moça ter alta, ela disse: mamãe, eu estou indo para casa. Aí a mãe disse: eu sei, filha, eu sei, logo você recebe alta e você voltará para casa. Ela: não, mamãe, eu estou indo para minha casa celestial. Ela disse: eu sei, filha, no final da jornada você vai para a sua casa celestial, você está bem com Deus agora. Ela se consertou com Deus primeiramente, antes da operação. Aí a filha respondeu para a mãe: mãe, esse é o fim da jornada. Dentro de 5 minutos ela tinha partido. Veja, ela se consertou com Deus antes, irmão Brana orou por ela, pôde extrair a criança que estava morta no ventre, e a mãe se consertou com Deus, creio que é o marido dela, não é reconciliou, se converteu, então tudo bem. E depois a mulherzinha parte. É o irmão Brana: Senhor, o Senhor me deve um esclarecimento. O Senhor curou ela, pois ela na condição de operar e tudo, eles reconciliaram tudo, e agora o Senhor levou ela. Irmão Brana disse que ficou 4 meses sem Deus responder para ele. Aí um dia Deus falou com ele, falou: olha, aquela mulher, o tempo dela partir era 1 ano atrás, quando num piquenique ela caiu na água e se afogando e tudo, o tempo dela partir era aquele tempo, mas ela não estava preparada. Em outras palavras, ela estava em pecado. Agora ela se consertou com Deus, mas o tempo dela era aquele, e eu acrescentei para ela estar bem. Aí o irmão Brana se jogou no chão e pedindo perdão ao Senhor: Senhor, perdoa o seu estúpido servo. Então veja, arrazoar. Então, Senhor, o Senhor deu a promessa 25 anos atrás, agora o Senhor transforma nossos corpos e realmente a criança veio, Isaac veio. Agora 15 anos, 18 anos em torno disso, mata. Não, Abraão não questionou. Meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo me ajude a cada um de nós. Quando a prova vier diante de nós não questionar, nós fazermos como barro na mão do oleiro. O oleiro faz aquele vaso que bem lhe apraz. Assim, que sejamos nós nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que as provas que vier diante de nós não damos lugar para o diabo do arrazoamento. Não. Nuvens de testemunho Abraão não tinha, mas nós temos. Vou ler um pouquinho mais, irmão de nós.
Bem, agora se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Eu, aqui talvez com 120 anos, eu recebi esse rapaz e a pobre Sara mal consegue sair por aí, ela está tão velha, e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou eu, homem idoso, tenho que me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar. Mas não era um jovenzinho, não, mas lá 120 anos já. E então, tão velho, o rapaz é um jovem aqui, eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer? Que eu tenho que matá-lo? Agora, isso não é simplesmente uma legenda, não, é uma coisa que, como pessoas humanas como nós aqui, aconteceu lá. Nós aqui, é o quê? A beberar das mensagens do profeta. Dias de culto, não perder oportunidade. Todas as alçadas, vamos dizer assim, a criança, a vida está nas mãos de Deus. Deus, os pais ajudam aquela criança a não estar com coleguinha de maus costumes. O pai de família, em oração, Senhor, que eu tenho de Ti como dar um bom exemplo para ajudar vidas que não têm a estrutura mental que eu tenho, é infantil. A jovem, Senhor, é natural, mas eu sei que o Senhor tem o companheiro não sei onde, e nem quando. Mas o Senhor sabe o tempo certinho, tudo, irmãos, confiando nas mãos daquele que está sob o controle de tudo. Cada qual na sua alçada. E mergulhados nisso, que alimento de ovelha, nos traz saúde espiritual. Estou tão velho, rapaz, é um jovem, e eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer? Que eu tenho que matá-lo? Primeiro isso dilacerá meu coração. Então, como serei o pai de nações? 2 pontos difíceis. Uma das coisas despedaçará o meu coração. Matar o meu filho. Isso dilacerá meu coração. E outro, como será o pai de nação? Às vezes ele podia até levar esse esclarecimento. Agar, quer dizer, Sara, uma parte mais fraca do que o homem, a mulher vaso, mais fraca do que o homem, ela achou que para trazer esse filho precisava ter uma pessoa jovem. Ela não creu que deixando tudo nas mãos do Senhor, é o Senhor que resolve o problema. Ela então propôs Deus assumir a serva como esposa, e o Senhor permitiu, mas não funcionou. Trouxe Ismael, porque não é o filho da promessa. Mas passamos por isso tudo. E agora veio o original.
E agora, quer dizer que é para me matar ele? Irmãos, foi provas que ficou para exemplos de testemunho de fé. Deus falou, obedece Deus. Obedece Deus. Mas Abraão não titubeou. Disse, sim, Senhor. Faz isso, sim, Senhor. E parece que foi caminho de 3 dias, se estou equivocado, é o que a Bíblia diz. Até que chegou no monte determinado, disse para o servo, vocês ficam aqui, eu e o rapaz vamos adorar e voltaremos. A fé segura que, em outras palavras, eu faço o que ele mandou, ele ressuscita. Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Igreja, pequena igreja de Avanhandava, não titubeie na fé. Vocês viram que a coisa não estava funcionando no espírito da coisa correta que leva-os à plataforma do arrebatamento. Então vocês buscaram recursos. Vocês foram atendidos amorosamente. Amorosamente. Nosso pastor não achou difícil, já fez o contrato do tabernáculo, não sei até quando que vai vencer, instalação e tudo. E chegou até a dizer como os irmãos têm aceitado a gente diante dos irmãos. Ele chegou a dizer, não preocupe com a idade. Se ficamos até o arrebatamento, ficamos. Se não ficamos, porque no natural falando, 77 anos, e se o tempo ainda vai, ele que atendeu vocês, na ausência da gente, ele envia outro que tem o calibre, espírito da mensagem, até a plataforma do arrebatamento. Não titubiem na fé. O conselho que foi entregue da plataforma, seja o vídeo que for, toma isso como recado de Deus para vocês. Abraão não titubeou, diz sim, Senhor. Ele leva o rapaz ali vão eles. Ele não sabia como, não era o seu dever questionar. Ele obedeceu. A senhora aqui pode dizer, como vou andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei, mas outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver. Então é o tal caso em quem vamos crer. O caso mais difícil era o de Lázaro. Mas o mesmo Deus que Lázaro e suas irmãs serviam é o mesmo Deus que nós estamos servindo. O médico disse que não conseguiria viver. Irmão Brana, eu vou morrer. Aí, a circunstância estava difícil. Então o médico disse, não, o médico falou dentro do natural. E ela aceitou. Quando ela aceitou, pronto. Aí o barco foi de água abaixo. Não é disso que estamos falando. Essa é a coisa natural, veja. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá.
Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez, e esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Então, irmãos, o irmão Brana, ele veio para vivificar, para trazer a mensagem que vivifica no coração da igreja, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Eu lembro de um testemunho já é saudoso, T.L. Osborne, que conviveu no tempo do irmão Brana, saiu do ministério do irmão Brana, e ele disse: eu vi Jesus naquele homem, eu queria fazer o que ele fazia, eu vi Jesus nele. Mas é isso que eu mencionei no começo da palestra. Ele usou um vaso para mostrar à noiva eleita que ele é o mesmo. Agora, está em nós não titubearmos na fé. Tanto a segurança da alma, que é o principal, e depois a cura. O pastor Cleomar pregou há não muito tempo que nós não acrescentaremos 1 minuto de vida daquilo que está traçado, nem partiremos 1 minuto antes, desde que permanecemos na palavra, né? Que tem muitos que morrem prematuramente por desobedecer. A lei está falando aí para ir a 80 por hora e a pessoa vai em 160. Então, aí é diferente. Aí ele está buscando a morte prematuramente, né? Mas no natural, obedecendo a palavra, nós não vamos 1 minuto antes nem 1 minuto depois. O pastor Cleomar pregou isso. Mas que o direito na cura divina nós temos até o último dia de vida. Esse direito nós temos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Se a coisa vai ficando enroscada, faz um retrospecto. Quando Israel, a promessa deles era para entrar na terra sem perder um homem, já tinha morrido 16. Josué falou: não, peraí, vamos ver, tem alguma coisa errada. Aí foi ver, Acã tinha roubado uma capa babilônica e uma cunha de ouro. Roubado, ele tinha trazido da Babilônia. Não sei se é roubado, eu sei que não era para trazer aquilo, não era para pôr a mão naquilo. E ele trazia isso escondido, a capa babilônica e a cunha de ouro. Por isso 16 homens já tinham morrido. Então, eles foram queimados. Acã e a sua família foi queimado. Tirou o opróbrio de Israel. Mas hoje nós não precisamos ser queimados. O sangue do Senhor Jesus Cristo, disse o irmão Brana, nos conserva limpo. Aí nós vamos naquela pessoa a quem nós ofendemos e acertamos com ele. E então não precisamos ser queimados. É o ensino do profeta. Mas glórias ao Senhor Jesus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, graças a Ti, Senhor, pelo ensino, ó Deus bendito, que vem direto do Senhor, através do irmão Brana, para todos nós, Pai. Aceita, Senhor Jesus Cristo, o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento, que é o Senhor, por graça e misericórdia, ó Pai, nos dando um ensino como esse que o Teu servo tem nos trazido, Senhor. Vivifica, Pai, o que tem sido falado nesta manhã, Senhor. Se há alguma pessoa enferma aqui, Senhor, tenha a oportunidade até mesmo de receber a oração com imposição de mãos, e que o Senhor possa, Pai, por graça e misericórdia, vivificar isso que o Teu servo irmão Brana tem nos ensinado, para a Tua glória, a favor de todos nós, Pai, no nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se tiver alguma pessoa enferma que deseja receber a oração com imposição de mãos, venha à frente. Lembrando disso, de acordo com o ensino do irmão Brando, se tem alguma coisa que tem que consertar, conserta primeiro. Porque se no coração você sentiu que tem que acertar alguma coisa e você vir à frente e receber a oração sem acertar aquilo, você não vai receber a bênção. É o ensino do irmão Brando, né? Então, a gente tem por obrigação de passar, né, para a igreja aquilo que veio para nós. Mas se nosso coração não nos condena, então é porque temos paz com Deus. Aí Deus opera sim. Se tiver alguém que necessita de oração com imposição de mãos, tem oportunidade.